Sejam bem-vindas ao HookCast, o nosso podcast que fala sobre tecnologia, inovação e eficiência nos negócios. Hoje nós estamos recebendo a doutora Ana Paula, a doutora Cláudia, duas mulheres de grande relevância no meio jurídico, que vêm se destacando não só pela excelência técnica, mas também pela forma que estão acompanhando e impulsionando a tecnologia no meio. Neste episódio nós vamos falar sobre os desafios e as oportunidades de advocacia moderna, o impacto da tecnologia na rotina jurídica e como ferramentas digitais podem trazer mais agilidade, segurança e eficiência para os processos. Antes de tudo, bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês. É gratificante receber duas personalidades aqui, duas mulheres tão fortes e relevantes para o meio jurídico. Vamos começar aí contando um pouquinho da trajetória de cada uma de vocês para nós? Conta para nós como que foi chegar até aqui, doutora Ana. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando um pouco com o HookCast, principalmente hoje porque é o dia 30 de março, em que encerramos o mês destinado aí às nossas conquistas das mulheres, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês no dia 31 de março, nosso encerramento, apesar de que falamos de mulheres não só no mês de março, nós falamos de mulheres o mês, o ano inteiro, inclusive. Vamos falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou advogada aqui na cidade de Guarulhos, 30 anos, minha área de atuação é trabalhista e previdenciário e hoje eu estou vice-presidente da OAB Guarulhos. Né? Já trabalho na OAB mais ou menos há 9 anos, em cargos de gestão, já fui diretora, secretária adjunta, já fui conselheira estadual na Seccional São Paulo e o ano passado volto para mais um triênio como vice-presidente. Parabéns, obrigada por compartilhar, Ana. Doutora Cláudia, conta para nós um pouquinho da sua trajetória. Primeiro, obrigada pelo convite também, muito importante estar aqui. Tecnologia é uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que conhecer, só não gosta quem não conhece. Mas eu sou advogada também, né? Sou formada há 30 anos, trabalho aqui em Guarulhos há muito tempo. Comecei como estagiária com uma pessoa que eu posso te falar que como profissional e como pessoa, uma pessoa maravilhosa. A OAB conhece, a doutora Ivani Tavares, foi vice-presidente na gestão anterior. Trabalho mais na área de advocacia empresarial, dando assessoria para empresas, fazendo a parte de contencioso. Trabalhei várias gestões aí na OAB também. Já fui presidente de ação social, já fui presidente da Comissão da Mulher. Hoje estou na coordenação do Fórum de Gestoras e Advogadas. Faço parte da Rede Não Violência daqui da nossa cidade de Guarulhos. Também sou membro do Conselho Municipal de Política para as Mulheres de Guarulhos. Então, acho que é um tema voltado aí sempre para a mulher, para a gente tratar com carinho, né? E bastante atenção. Fechando esse mês aqui de março, mas como a doutora Ana Paula falou, não é só março que a gente trata de mulher, né? É o ano inteiro. E que essas violências que a gente tem visto aí aparecendo toda hora, que elas possam se cessar em algum momento, né? Sim, com certeza, são duas histórias inspiradoras. Eu agradeço por compartilhar esse momento aqui conosco. Agora eu quero saber um pouquinho de vocês, como que foi o caminho, doutora Ana, até a sua chegada aqui na vice-presidência da OAB? O que a senhora tem para compartilhar conosco? Quais foram os percursos que a senhora teve aí até chegar a assumir esse cargo? Então, como tanto eu como a doutora Cláudia temos aí uma história muito longa, né, na advocacia, o que eu consigo falar para você é que no passado parece que a advocacia era um pouco mais solitária. Então, os primeiros anos de advocacia, quando você é um jovem advogado, você está ali na tua luta diária para poder fazer as suas conquistas, ocupar, aprender. Com o passar dos anos, eu fui chegando mais perto da OAB e eu percebi o quanto é importante você ter uma instituição tão forte ao seu lado. E eu comecei, nós somos todos voluntários lá na OAB, e na verdade eu comecei meu trabalho na OAB porque eu tive uma necessidade. Eu estava com um caso de um processo na Justiça Federal, estava demorando muito para ter um julgamento daquele processo. Naquela época, os processos demoravam às vezes 1, 2, 3 anos para ser julgado. Era uma coisa muito difícil para a advocacia. E eu tinha esse problema específico, prestava muita atenção, imaginei que aquele problema não era só meu, outros advogados estavam com o mesmo problema e, obviamente, também a população sofria com isso. Foi quando eu resolvi fazer um expediente e relatar para a OAB o que estava acontecendo naquele momento. E
muito rápido, eu fui convidada pelo presidente da OAB, então assim, era muito acessível e eu não tinha aquela noção de como as coisas aconteciam. Eu fui convidada para ir até lá e ele queria entender, porque aquele problema nunca tinha chegado até a OAB. E quando eu falei para ele, ele falou assim, nós vamos resolver isso. Era o doutor Alexandre de Sá, presidente na época. Coincidentemente, a doutora Ivani, que a doutora Cláudia já citou, era presidente da Comissão de Relações Institucionais, pediram para que eu conversasse com ela. Quando eu fui, falei, não era a área que ela trabalhava, e ela me disse uma coisa que me serve de inspiração até hoje, porque a doutora Ivani é uma grande inspiração para todas nós. Se você tem um problema, arregaça as mangas e vem ajudar a resolver. Você não vai resolver só para você vai resolver para várias pessoas. Ali foi o meu início de trabalho na OAB. Conseguimos, naquele momento, agendamos reunião na corregedoria do tribunal e naquele momento a gente conseguiu entender que realmente era possível fazer a diferença quando você trabalha e arregaça as mangas com pessoas que têm o mesmo intuito que você. E nós conseguimos trazer mais uma vara gabinete para Guarulhos, né, que foi uma grande vitória para a gente ter conseguido trazer isso. E a partir dali eu percebi que realmente cada um tem como fazer a diferença dentro daquilo que é possível. E nunca mais deixei de trabalhar na OAB. Depois fui vice-presidente da Comissão de Relações Institucionais, depois fui diretora, fui para seccional, como eu falei, e voltei como vice-presidente. Mas a trajetória como é de muito trabalho, e também de uma gratidão muito grande pelo que a advocacia me trouxe, né? Hoje eu já tenho uma história dentro da advocacia, eu consigo deixar um período da minha vida destinado para esse trabalho que eu faço, como gratidão a tudo que a advocacia trouxe para a minha vida. A advocacia transformou a minha vida, transformou a vida dos meus familiares, transformou a vida das pessoas que estão próximas, transformou a vida de tantos colaboradores que passaram nessa jornada comigo. Então, eu sou muito grata à advocacia e sou muito grata à OAB Guarulhos, porque ela é muito atuante aqui na nossa cidade. A OAB realmente faz a diferença, né? E a gente percebe que, ao conversar com vocês, o espírito de equipe que existe dentro da OAB é realmente o sentimento de parceria, de sinergia. Quando você fala dos jovens advogados, é ajudar quem realmente precisa, que é aquele advogado que vem começando, que ainda tá um pouquinho perdido, não sabe realmente para qual caminho seguir ali, e ter alguém que já passou por isso para auxiliar faz toda a diferença na carreira dele, né? E a gente tem muito a ensinar, mas a gente também tem muito para aprender, né? Mesmo com o jovem advogado, a gente aprende com uma criança, né? O dia a dia, a vida traz experiências, né? Então, é muito bacana, é muito gratificante, apesar de, o que a Ana Paula falou, muita gente não sabe, mas todo mundo é voluntário. Na OAB, desde o presidente até o membro de comissão, ou quem mesmo que não seja advogado, que participe lá no nosso dia a dia, todo mundo é voluntário, né? Mas é um voluntariado que a gente faz com amor, com dedicação, e depois que o bichinho te pega... Nós brincamos assim, o bichinho pegou, não vai mais sair daqui. É difícil sair daqui, é muito difícil. Você tá numa comissão, você tá em outra, você se interessa por um tema, porque tem muitas comissões temáticas, né? Sobre assuntos de direito, sobre, no caso aqui que a gente tá falando, sobre assuntos de mulher, sobre assuntos de tecnologia. Então, assim, é só você querer conhecer alguma coisa que você vai achar onde encontrar aquele caminho. É aquilo, né? Só não aprende mais quem acha que já sabe tudo. E a gente nunca sabe tudo. Nunca. Nunca. E quando você ensina, você aprende ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que é uma troca. Realmente, eu te ensino algo que, pra mim, eu achava que era o máximo. E aí, você me ensina algo que eu falo, caramba, eu não sabia nada sobre isso, né? E é engrandecedor, tanto pra carreira quanto pra nossa vida pessoal. Eu acho que se a gente deixa a cabecinha aberta pra aprender o tempo todo, né? Não tem limite pra conhecimento. A gente brinca bastante com tecnologia. Tecnologia, a gente tem a limitação ali de armazenamento. O nosso cérebro não tem limite. É verdade. Então, dá pra armazenar o tempo todo, né? Bacana. Muito obrigada por compartilharem conosco. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês ali mais voltada pro empoderamento feminino.
Cláudia, você está à frente aí de várias pautas importantes para nós mulheres. E eu quero que você compartilhe com a gente um momento específico que você falou, é isso que eu preciso fazer. É dessa forma que eu vou auxiliar essas mulheres ali. Pode ser dentro do direito, pode ser fora. Compartilha com a gente um case que marcou você. Nossa, um caso específico assim... É que nós temos tanta coisa aqui na hora, mas eu vou falar um caso. Posso falar? Vamos, vai lá. Nós temos várias pautas dentro da mulher, né? Temos a questão aí da violência, temos a questão do feminicídio, temos a questão aí do Outubro Rosa, que nós trabalhamos também muito, e temos a questão também do empoderamento que você disse. Mas o que me chamou a atenção agora nessa pergunta foi uma das primeiras vezes que eu tratei sobre o assunto violência doméstica dentro da OAB. E quando terminou a palestra, uma advogada me chamou e comentou comigo que ela estava vivendo aquela situação naquele exato momento. Então, a gente percebe o quanto é importante a gente falar sobre o tema, até mesmo para que uma outra mulher possa entender e verificar que a violência, qualquer uma de nós podemos sofrer, né? Independente da profissão, independente do status social que ela tem, independente da questão de ordem financeira. E, às vezes, o que me chama também sempre a atenção é, às vezes, você está com uma pessoa do seu lado que está vivendo aquela situação e que você não tem ideia. Então, por isso que a gente fala muito de sororidade, né, Cláudia? Eu já me lembrei de outros casos de colegas virem falar, de colegas ligar pra gente, de ligar já pra... A pessoa já tinha ido na delegacia e não tinha conseguido fazer boletim de ocorrência aqui na DDM de Guarulhos. E aí depois a gente acabou conversando, tudo tal. Ela conseguiu fazer porque era violência psicológica. Eu entendo que a violência psicológica é difícil mesmo, a demonstração é super complicada, mas a fazer o boletim de ocorrência ali era obrigação da DDM, né, no caso. Mas eu me lembro de uma palestra que a gente fez, Paula, que você vai lembrar. Acho que foi no primeiro fórum que a gente fez, da nossa palestrante, que ela veio, nós levávamos as colegas para falarem relatos pessoais sobre o que elas tinham vivido, né? Sobre casos, sobre momentos que elas tinham vivido. E aí a nossa palestrante levou uma palestra toda pronta para falar a respeito dos temas de mulher, de empoderamento, tal, que esse era o objetivo. E de repente ela mudou toda a trajetória da palestra dela e ela foi falar dela. Ela se abriu contando a vida dela, contando o caso dela, que ela tinha sido vítima de violência, ela tinha sido vítima de afastamento dos filhos, assim, e não teve quem não chorou naquele dia, né? Então, assim, foi super emocionante, foi muito, muito bacana, foi uma experiência, assim, de você ver que qualquer um pode estar naquela situação. E ela se sentiu um ambiente seguro. Exatamente. Para compartilhar, que eu acho que é o que é mais difícil. Quando você está passando por essa situação, você ter um ambiente seguro para conseguir falar gera muito a insegurança de será que vão acreditar? Como que eu vou provar? E como que eu vou trazer isso à tona sem me vitimizar, sem acharem que eu estou tentando ganhar algo. E ela disse que ela nunca tinha falado sobre aquilo. Que era a primeira vez que é só pessoas muito da intimidade dela que tinham conhecimento, mas era a primeira vez que ela falava em público, que ela se sentiu confortável de contar aquela situação. Caramba. Foi bem bacana, né? Bem emocionante. Porque ela era uma pessoa que ela tinha um cargo importante, teve um cargo importante na OAB São Paulo. Então, ela se perguntava, né? As pessoas não vão acreditar que uma pessoa que está nessa posição que eu estou pode estar vivendo uma situação como essa, né? E para ela também, dentro da posição que ela estava, como que as pessoas iriam enxergar? Falar assim, mas uma mulher como você vivendo isso? Uma mulher tão poderosa, mulher que brigou tanto e ela conseguiu conquistas em nome da OAB fortes, de pautas fortes. Como que ela podia estar passando por aquilo, né? Sim. E enquanto ela estava vivendo tudo aquilo na OAB e crescendo na OAB, ela também estava vivendo um momento pessoal muito forte que ninguém sabe, né? Ninguém tá vendo. O complicado de ser mulher é exatamente isso. Nós conseguimos separar o nosso pessoal do nosso profissional, por mais que sejamos seres integrais ali, nós conseguimos fazer essa separação. E por fora,
você não percebe o que está acontecendo ali na vida pessoal, a não ser em um momento que ela se sinta em um ambiente seguro para compartilhar. Por isso que é importante conversar, por isso que é importante falar, né? Para que as mulheres se sintam confortáveis, né? E essas frentes, essas palestras, elas fazem muita diferença na vida das mulheres. E a gente só percebe quando começa a ouvir relatos desse. E aí você começa a pensar, fala, faz sentido isso que eu estou fazendo, mesmo cansada, mesmo sem tempo, faz sentido. Você não pensa só em você, você ajuda tanta gente com um gesto, às vezes, que pra você é pequeno. Mas pra aquela pessoa é tão grande, muda tantas vidas, né? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais polêmica pra vocês. O direito, ele ainda reserva lugares diferentes para homens e para mulheres. Eu acredito que, assim como qualquer outra profissão, não é diferente dentro do direito. Como que vocês viveram isso na prática e como que vocês enxergam isso hoje? Nós tivemos uma evolução, isso é fato, mas eu quero a visão de vocês. Lá no comecinho, a Ana Paula, a Cláudia, a jovem advogada, e agora? Qual a diferença? E é engraçado falar disso, Pamela. Vamos ver se a doutora Cláudia também concorda. Porque eu entrei num ritmo de trabalho, quando mais jovem, por tudo que eu queria conquistar e pelos lugares que efetivamente eu queria estar, que eu nunca percebi muito no ambiente que eu estava, alguma dificuldade para que eu ocupasse meu espaço. E é justamente por isso, porque eu sei que nem todas têm as mesmas oportunidades e a mesma forma de pensar que eu falo muito dessa pauta feminina. Mas eu acho que dentro da OAB, eu vou falar dentro da OAB, sempre nós tivemos o espaço. Na gestão do Dr. Eduardo Ferrari, veio para a OAB Guarulhos a questão da paridade. Então, lá em 2019, a gente já falava que 50% das lideranças dentro da OAB Subseção Guarulhos precisava ser destinada para as mulheres. Então, naquela época, nós fizemos a paridade. Somente na outra gestão foi criado isso no estado de São Paulo, pela seccional, mas nós iniciamos isso aqui em Guarulhos. E nessa gestão, nesse último triênio, quando eu falava no início, né, das nomeações, eu falava assim, vamos olhar se nós vamos conseguir fazer a paridade, porque a paridade já é uma coisa conquistada e nós não vamos mudar mais. O doutor Abel, nosso presidente, ele falava assim para mim, fica tranquila, se preocupa com isso, não. Vamos indicando as pessoas que vocês querem que fiquem como presidentes. No final, ele me chamou e ele falou assim, tem mais de 50 mulheres aí? Eu falei, tem sim. Ele falou assim, é natural já aqui na nossa cidade isso. Você não precisava ter essa preocupação que você teve, vocês já conseguiram ocupar esse espaço. Não precisa ser uma indicação para que a gente feche um número propositada. Né? Então, isso me trouxe uma grande alegria. Eu sento em muitas mesas em que somente tenho eu como mulher, isso é natural para mim ainda. Quero que não seja, e por isso que a gente fala. Então, hoje, efetivamente, temos mais homens sentados na mesa, nos lugares de poder. Mas nós, mulheres, eu sempre falo que nós precisamos também pensar onde nós queremos chegar, né? Onde nós queremos chegar? Nós queremos sentar e ter essa igualdade só por ser mulher, ou nós queremos ter as mulheres lá preparadas? Mas não que eu concorde ou discorde, eu estou deixando aqui para a gente poder refletir onde nós vamos chegar com isso. Nós queremos ter a mulher lá para falar que nós somos mulheres ou nós queremos ter as mulheres preparadas? Agora a gente corta. Nós temos que ter as mulheres lá, de qualquer forma, porque só elas estando lá é que vai falar, nós vamos falar as nossas pautas, os nossos assuntos e fazer as outras pessoas entenderem. Mas tudo isso é um momento de reflexão para a gente, é um momento de muita conversa, de muito debate. O espaço está aberto para as mulheres, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu vejo mulheres assim poderosas na nossa cidade, vejo mulheres poderosas dentro da OAB e nós estamos avançando cada dia mais. A OAB de Guarulhos foi pioneira. Foi pioneira. Eu não tive essa sensação e dessa questão de ter que me impor ou de alguma forma assim. Como eu falei, eu trabalhei com uma pessoa sensacional, que eu trabalhei com a Ivani mais de 25 anos, né? Então, uma mulher poderosa, inteligentíssima, como pessoa e como profissional
sem igual. Então, assim, Deus me colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, né? Então, assim, eu sempre tive facilidade, vamos dizer assim, né? Não me vi nessa posição menor. Mas eu acho que a gente ainda tem que conquistar, né? A gente tem que... Eu vi no Instagram, a Carmen Lúcia falando, você viu? Ela tem umas falas maravilhosas, né? E ela falou que só vai ter equidade quando todos os 11 ministros forem mulheres. Porque até hoje, e até ontem, e até pouco tempo, né? Nós tivemos homens ali no Supremo, né? E hoje ela tá sozinha, né? E há pouco tempo elas estavam em 2, né? Então, assim, quando que vai ter equidade? Quando todas forem mulheres. Porque por muito tempo todos foram homens, né? Então, assim, não é só 50%, né? Porque a gente precisa mudar isso e se chegar em 50% também é uma coisa maravilhosa, é uma conquista, né? Eu preciso querer estar naquele lugar, eu preciso querer ocupar aquele espaço. E muitas vezes a pessoa não quer, né? E é uma questão de vontade, de vocação, de preparo, né? Mas a gente tem que ter a oportunidade, tem que dar a oportunidade para aquelas que têm essa vontade, que têm este desejo, poderem chegar lá, né? Sim. Eu acho que o ponto é exatamente este, né? É diferente de alguns anos atrás, onde era difícil essa oportunidade, hoje não. Hoje tem a oportunidade. Claro que algumas vão passar por ela e tá tudo bem, não quero, não é pra mim, não é neste momento. E tem algumas que almejam essa cadeira. Então, pra essas que almejam essa cadeira, vocês estão aqui pra mostrar que existe a oportunidade. Que essa cadeira, ela é possível. É possível ser uma presidente, uma vice-presidente, é possível ser uma coordenadora e trazer pautas para as mulheres ali dentro. E a OAB de Guarulhos, ela mostra para nós que está totalmente aberta para isso. Venham com as ideias, que eles estão lá para aceitar essas ideias. É isso aí. Agora nós vamos mudar um pouquinho aqui a nossa pauta. Nós vamos falar agora sobre tecnologia. Claro! Há quanto tempo vocês perceberam que a tecnologia, ela transforma de verdade o trabalho jurídico? Nossa, quando eu fui num congresso, eu tô esperando você falar, porque eu quero ver se vai ser a mesma forma. A primeira que eu tô pensando. vez que eu fui, faz muitos anos isso. E eles falavam muito sobre Watson, eu não lembro, que era um robô que tinha nos Estados Unidos. É Watson o nome? Nos Estados Unidos e tal. E eu olhava aquela palestra e a pessoa falando e explicando e falando sobre as questões de jurimetria e de trazer a petição já pronta. Gente, eu achava aquilo tão longe da minha realidade. Eu falava assim, nossa, isso daí deve ser máximo, né? Uma coisa maravilhosa. E o tempo foi passando e as coisas foram mudando e a gente foi vendo que aquilo era possível de verdade, que aquilo era acessível e hoje já faz parte no nosso dia a dia. Mas para mudar foi difícil. Vou dizer para você, não foi fácil. Tirar a agenda de papel, tirar as pastas físicas que a gente tinha, o arquivo. Nossa, foi sofrido, foi doído, mas era necessário, né? Ou fazia. A transformação, né? Ela estava vindo, ou acompanhava. Ou se acompanha e muda, ou as coisas vão ficando para trás, vão ficando mais difíceis, né? Porque você precisa de espaço, que hoje em dia é uma coisa que cada vez a gente tem menos, né? Os escritórios são cada vez menores, né? Sim. A gente saiu, quando a gente fez essa migração de tudo físico para digital, acho que já faz mais de 10 anos. Sou meio ruim de tempo, né? Nós tínhamos um escritório de 340 metros quadrados. Era uma cidade. E nós fomos para um escritório de 80 metros. E o que vai fazer com aquele monte de papel, né? Precisava dar conta daquilo, de sumir com aquilo, né? Mas foi difícil, mas foi possível. E hoje em dia, a gente já não se enxerga mais sem a tecnologia, né? Antigamente, para nós era... vou colocar no computador, escreve aqui rapidinho. Hoje em dia, eu já não me imagino cumprindo as tarefas que eu tenho hoje sem o celular e sem o computador. Eu me sinto perdida. E eu sei que daqui pra frente, a tendência é que vai evoluir cada vez mais. E pro direito, então, quando a gente olha a rotina de vocês, pelo menos, eu fico abismada. Eu falo, como consegue guardar tanta informação e fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Eu imagino como era sem essa tecnologia te ajudando ali a organizar.
eu tenho que pegar uma pasta para olhar o processo ali, eu não tenho um Ctrl F para dar um A pesquisar. gente sofria muito, a gente que viveu, acho que eu e a Cláudia vivemos nessa transformação. Os processos demoravam demais. Esse caso, por exemplo, que eu falei de um processo, estava demorando 2, 3, 4 anos, né, para julgar. Eu já vejo assim, a minha transformação para a tecnologia veio na pandemia. Eu vivi essa transformação tanto dentro do escritório como dentro da OAB também. Nessa época, eu já era gestora aqui na cidade de Guarulhos. Então, eu vi que nós fomos obrigados a compulsório. Não tem opção, né? Nós estávamos na pandemia, fizemos as alterações, tudo começou, audiência. Online. Não existia audiência online, não existia naquele momento, né? Todos os procedimentos internos da OAB começaram a ser todos de forma virtual, todos os protocolos integrados, todos. Então, assim, foi uma mudança tanto dentro do escritório como dentro da OAB. Por exemplo, até estou lembrando, as questões da Defensoria Pública, nós temos advogados que têm um convênio com a Defensoria Pública. E esses advogados recebiam, porque uma vez por mês eles iam lá na OAB e faziam o protocolo. Ia lá, fazia a certidão, vinha um malote, vinha uma pessoa de São Paulo, porque quem faz esse controle é São Paulo, vinha uma vez por mês, levava, né, e eles faziam o controle deles lá. De repente veio aquela situação, mas como que eles vão fazer o protocolo? Como eles vão receber nesse momento, né? E assim, em questão muito rápida, resolveram, e esses protocolos até hoje agora são feitos com certificado digital, na verdade, acabou. Então, é um exemplo que eu tô lembrando hoje. Alvará judicial também. O alvará judicial nós retirávamos no balcão. Eu tô falando tudo questões de ordem financeira. Nós retirávamos o alvará, pegávamos a fila da Caixa Econômica, era horrível, recebíamos o dinheiro e entrava. Hoje não. Hoje você tem um código lá que um alvará já entra direto para sua conta bancária. Acabou todas aquelas questões, né? Então, a tecnologia veio para ajudar muito. Eu que vivi o físico lá, o papel que a gente tinha, e hoje eu vejo como melhorou e como agilizou os procedimentos. Eu tinha no passado uma forma de trabalho no escritório que a gente tinha que ir uma vez por semana no balcão do fórum. Cláudia, não sei se você trabalhava assim, porque nós juntávamos todos aqueles processos que ficavam parados, que não iam para lugar nenhum. Para ver se fazia andar. Então, a gente ia uma vez por semana. Hoje, eu não dou conta das publicações chegando. A gente tinha, assim, quando recebia a citação, porque eu sempre fui, como eu disse, trabalho mais empresa, né? Então, a gente recebia a citação. Então, a primeira audiência não era com menos de 6 meses. Se marcasse uma audiência com 6 meses, você lembra disso, Paula? Né? Mas se marcasse, era muito rápido, né? Nossa, mas já é agora! Dava pulo! Nossa! Hoje você distribui a ação, sua audiência é dali 1 mês, 2, né? Agilizou então, muito. Agilizou para todo mundo. Tecnologia é tudo hoje, eu acho. Foi um ganho de prazo, um ganho de custo até dentro do escritório. Eu não preciso mais hoje tirar ele de lá de dentro do escritório para ir protocolar, para voltar. Sim. Então, esse tempo e quando que ele saía levaria... despacho assim, diga... Dá vontade de chorar, né? Digo o quê? Digo o quê? Daí você tinha que ir lá. Você tinha que sair daqui. Às vezes o processo era, sei lá, de Santo Amaro. Aí você tinha que sair daqui de Guarulhos e ir até Santo Amaro pra olhar lá, diga. E às vezes era uma coisa boba, né? Às vezes não era nem nada que você tinha que se mover até lá. E você falando dessa forma, veja só que economia que nós tivemos por conta da tecnologia. Porque pra gente poder ir num fórum, além da questão de tempo, né? O nosso tempo, ele vale muito, mas nós tínhamos também a despesa, também, né? Claro. Despesas para poder fazer isso. Então, também, quando a gente olha para a questão de economia, a tecnologia ajudou muito nessas questões também. Esses programas, eles vieram realmente para facilitar a vida do advogado, né? Para ele conseguir fazer aquilo que ele nasceu para fazer, para defender, para ler, para colocar ali o esforço dele no que faz sentido, não num deslocamento para ir saber o que o despacho quer dizer. Então, em segundos ali a gente já consegue visualizar. E os programas, eles estão cada vez mais se atualizando. E a RUC, ela vem aí nessa demanda
Nós estamos estudando o mundo de vocês para que nós possamos desenvolver algo que faça sentido para a rotina realmente de vocês. Então, a parceria da OAB com a RUC para chancelar esse desenvolvimento, ela é assim engrandecedora para nós. Quando a gente senta para bater esse papo e entender o que para a Cláudia ajudaria a melhorar a rotina dela, qual que é a dor dela hoje, como que a RUC pode resolver essa sua dor, como que a Ana Paula vai usar no escritório dela algo desenvolvido, personalizado para aquele nicho que ela atua. Então, quando nós procuramos a parceria da OAB para chancelar esse desenvolvimento, é justamente para ir lá e usar essa tecnologia para atacar a dor do advogado. Para ajudar o jovem advogado que está começando a estar perdido, mas para aquele escritório que já tem uma movimentação gigantesca e precisa ter uma gestão disso, além de gestão de funcionários, gestão de tarefas, que para vocês a rotina de vocês é uma loucura, é uma publicação que sai aqui, é um prazo acabando ali, e é um pagamento que eu tenho que fazer, e tudo ao mesmo tempo. Então a tecnologia ela veio realmente para organizar tudo isso em uma telinha, sem eu precisar mais daquele arquivo. E essa parceria é, na verdade, Pamela, até um sonho da UOB, vou dizer assim. Na gestão do Dr. Abner, do ano passado, quando nós assumimos, ele criou o Laboratório de Inteligência Artificial, que tem um trabalho junto com a Comissão de Inovação, porque o Dr. Abner sempre quis trazer algum produto. Quando a gente fala em tecnologia, ele sempre pensou muito em que a gente pudesse ter um produto para facilitar mais ainda a vida do advogado, né? Mais do que nós já temos hoje, alguns programas, alguns sistemas, ou a forma de trabalho, ele sempre quis. Então, quando começamos a conversar com a RUC, na verdade, talvez seja até a concretização de um sonho. Nós estamos torcendo muito para que a RUC venha agregar bastante na possibilidade da gente começar. Guarulhos é pioneira, já falei aqui da questão da paridade, entre outras. Nossa, eu não consigo mais lembrar, mas ontem nós falamos de uma outra questão pioneira. Lembrei agora, porque é um minuto para lembrar. Nós também estamos sendo pioneiros num projeto do Estado de São Paulo, em que a Justiça do Trabalho fez um convênio com a OAB Guarulhos para poder ajudar nos processos em que as pessoas vão sozinhas até a Justiça do Trabalho. Então, existe essa possibilidade, nós chamamos de postulante, você pode ir sozinho até lá. É diferente o trabalho, você ir sozinho e você ter um advogado podendo auxiliar no seu trabalho. Então, nós estamos com esse projeto no estado de São Paulo, Guarulhos é o pioneiro, para que a gente possa fazer um convênio com o tribunal e essas pessoas que iam sozinhas até a Justiça possam ter um advogado. Então, agora voltando para o nosso assunto, nós gostaríamos de ser pioneiros no estado de São Paulo também, nessa parceria de trazer junto com vocês, analisarem, ver quais são as nossas dores. E o que é muito importante é porque a dor do escritório dela é diferente da dor do meu escritório, é diferente da dor, porque nós temos vários ramos dentro do direito. E eu tenho certeza que a RUC vai conseguir ajudar e abranger tanto a jovem advocacia. Quando eu comecei o meu trabalho como advogada no passado, e eu tenho guardado isso até hoje, eu tinha um caderninho que eu ia colocando assim, processo 1, processo 2, processo 3 por ano. Então, eu tinha um ano, 1995, 96, eu tenho esse caderno guardado até hoje, e eu ia lá, 1, 2, 3. Hoje, o jovem advogado, com toda essa tecnologia, e ele tendo um produto, ele não precisa mais fazer isso através de planilhas, que vai gerar outras planilhas e outras planilhas. Ele pode ter isso dentro, né? E ele já fazer o escritório dele crescer com todo esse sistema. E também para o advogado mais experiente, que acho que é o meu caso também, ou o caso de outros, que ainda às vezes fazem controles internos por força de planilha e que vão ter a vida assim. Nós que trabalhamos com o sistema, nós sabemos, facilita muito. Economiza muito o nosso tempo. Trabalhar com um programa jurídico é muito importante hoje na advocacia, tanto quanto a tecnologia é. Não dá mais para a gente pensar num escritório sem que você comece da forma correta. E por isso que nós, como OAB, estamos aqui para essa parceria de sucesso, para que isso venha dar muito certo. Eu agradeço bastante. Quando a RUC ela criou esse sonho de desenvolver um software jurídico, foi no sentido exatamente de ouvir a voz de vocês.
eu sou aqui pioneira em tecnologia. O meu core é em tecnologia. Eu conheço tecnologia. Só que eu não conheço o dia a dia. Então, nada melhor do que eu perguntar para quem conhece. E quando nós pensamos quem poderia nos ajudar, na hora surgiu a OAB Guarulhos. Justamente porque a OAB Guarulhos é pioneira em diversos outros projetos e nós nos sentimos muito confortáveis e nós tivemos uma abertura muito grande, por mais que a parceria pudesse não ter evoluído, mas a abertura que vocês nos deram de nos ouvir, entender a nossa ideia, para nós assim foi engrandecedor. Então eu tenho certeza que essa parceria vai ser de sucesso. Eu acho que o software ele veio para trazer uma coisa diferente do que nós temos hoje no mercado. Eu não vou ter um produto de prateleira, eu vou ter algo personalizado, algo que faz sentido para quem faz sentido utilizar. E a ideia é que seja a um custo baixo. A gente sabe que o jovem advogado, ele está iniciando ali aquele sonho dele, ele não pode investir em um programa que vai tomar todo o valor que ele tem para escalar ali a sua carreira. Então, a ideia é que seja um produto bom, uma usabilidade sem complexidade, que faça sentido para você utilizar, mas que seja a um custo baixo, um custo que realmente eu consiga ganhar, vocês consigam ganhar e a gente consiga evoluir. E eu quero entender agora com vocês, essa parceria, ela manda um recado importante. Tecnologia jurídica, ela não é exclusividade de grandes escritórios. Quais são os programas que vocês têm lá dentro hoje? Aqui eu deixo um espaço aberto para incentivar esses jovens advogados. Eu sei que são diversos projetos que vocês fazem lá, mas eu deixo aqui aberto para vocês elencarem aqueles que caramba, olha, isso daqui é legal, gente. Vem conhecer, a gente pode ajudar vocês. Eu acho que tem a escolinha. A escolinha, que é o primeiro. O primeiro ponto. Que também é pioneira, começou em Guarulhos e foi pro estado de São Paulo. Agora ontem que foi lançado também do laboratório. Do laboratório. É o AB Lab. É o AB Lab, isso, o AB Lab é o nome. A escolinha, nós vamos agora fazer o aniversário número 60 da escolinha, que foi um projeto que começou aqui em Guarulhos e ele foi para o estado de São Paulo, mas ele foi de uma forma diferente, digital, né, online, porque São Paulo é muito maior do que Guarulhos e abrange o estado inteiro. Então, nós temos a escolinha da advocacia, é aquele advogado que acabou de se formar, pegar a sua carteira da ordem, mas nunca teve a experiência de ter o escritório sozinho ou de advogar. A conversa não é sobre direito, é sobre advogado. Que são coisas diferentes, né? Na faculdade a gente aprende direito, né? A gente não aprende a ser advogado. Por exemplo, na faculdade... É uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, na faculdade você não vai aprender a questão da tecnologia, de como você vai ter um software jurídico dentro do teu Como que você vai controlar seus prazos, a faculdade não te ensina isso. Olha, vocês já me deram uma ideia, já é uma parceria que eu quero fazer aí com as faculdades. Vamos levar uma palestra para explicar sobre software jurídico. Nós tivemos um programa de um projeto de mentoria, não sei se você lembra, foi a Juliana que fez. Lembro. E eu tive uma mentorada, uma moça super fofa, tinha acabado de se formar, tudo tal, e ela não sabia que ela tinha que ver os processos por publicação, porque a gente você não se dá andamento no processo, a gente não dá andamento no processo olhando todos os dias, todos os processos para saber em que pé que tá e qual é o andamento que a gente vai dar. Você pode até fazer, né? Mas imagina um escritório que tem 200 processos, 500 processos, 1000 processos, como é que você vai saber? Então a gente recebe publicação no Diário Oficial, a partir dali você dá o andamento. E ela não sabia disso. Ela não sabia que ela tinha que acompanhar, que ela tinha que ter uma ASP para controlar a publicação ou um programa para controlar a publicação para poder dar andamento nos processos. Então, assim, uma coisa que pra gente é básico, né? Que às vezes, como advogado, pra gente é uma coisa super comum, uma coisa normal, né? E ela não tinha essa informação, né? Que ainda não era vivência, não né? Era. Ela precisava por de isso alguém que nós temos orientar. a escolinha. E o projeto OAB Lab, que lançou a edição ontem, ele são inscrição, então é um número limitado, já não tem mais, o OAB Lab né? tem que ter passado pela escolinha, tem né? que ter primeiro. passado pela escolinha, daí você vai pro OAB Lab. Que daí você vai conhecer um escritório aqui da cidade,
um escritório que tenha mais tempo, né? Como que é a vivência daquele escritório, como que eles controlam tudo, como que eles administram a questão, porque a gente hoje, quando fala de advocacia, a gente precisa saber que não é só o conhecimento... Não é só advogar, né? De direito, nós temos que ter outros conhecimentos. Então, eles vão em, acho que de 5 a 10 escritórios aqui da cidade, os escritórios da diretoria, o meu, do Abner, é um escritório que ele é visitado por esses jovens advogados, e eles sentam lá e nós mostramos como nós administramos, como desde a recepção até a forma de fazer frase, e eles também têm a oportunidade de tirar as dúvidas que eles têm de como fazer determinado tipo de procedimento. Então, e depois um deles, né, eles têm um critério lá, um desses jovens advogados é premiado. Ele recebe um prêmio, hoje um certificado digital, e tem outras coisas também que agora eu não lembro. Ele recebe um prêmio porque eles têm que entregar o dever de casa também, aquilo que eles estão aprendendo. Que bacana. Nossa, muito legal o projeto. É um mega incentivo. Para quem está começando, faz uma diferença muito grande na carreira. Mas a OAB, ela está em todos os lugares. Então, nós temos a Jovem Advocacia, mas nós temos também a Advocacia Sênior. Nós também temos. Então, assim, nós estamos em todos os lugares, né? Desde o jovem advogado, aquele que está médio, e aquele advogado com mais experiência. É por isso que eu acho que faz total sentido a nossa parceria. Quando eu trago feedback de várias gerações, de várias áreas de atuação, então eu consigo personalizar aquele produto para que eu consiga atender a totalidade. Eu não vou atender unicamente exclusivo, um nicho. Eu vou conseguir trazer para todo mundo um software que vai ajudar ali E o na interessante gestão. de vocês ouvirem é que muitas vezes quem não tá lá no dia a dia acha uma coisa assim, é maravilhoso ser preto esse cabo do microfone. E aí você pergunta para alguém que entende a respeito de cabo de microfone, e a pessoa vai falar assim, nossa, a pior coisa que existe no mundo é um cabo preto de microfone, né? Então assim, você ouvir quem tá passando por aquilo, quem tá sentindo aquela dor é interessante, porque você vai levar exatamente aquele sapatinho pro pé encaixar certinho, né? O sapatinho de cristal que vai caber no pé, né? Sim, e é verdade, às vezes a gente procura algum programa e tem tanta firula lá dentro, e você fala, tá bom, mas eu só queria o básico. Que eu uso isso? O que eu uso aqui, né? Pra mim, nada disso eu só quero o básico. Então, ouvir a voz de quem de fato vai usar aquilo no dia a dia, eu acho que é o ideal, é o mundo utópico que a gente tem. Me ouve, e aí você personaliza algo para aquilo que eu vou realmente usar. E você não perde nem tempo criando um monte de coisas que eu não vou usar. Não vai fazer sentido, Quando né? nós pensamos no desenvolvimento, foi esse o conceito que a gente queria trazer. Legal, mas quem vai usar? Qual que é o meu público-alvo? Meu público-alvo é esse. Então eu vou lá perguntar pra ele o que ele precisa, qual que é a dor dele. Porque às vezes o que eu vejo no mercado não é a dor dele, não faz sentido. Eu gastar energia com aquilo que ninguém vai usar. Então o microfone preto não é bom, pra você é o azul, então vamos fazer ele azul. Agora nós vamos falar então de uma novidade. Esse ano nós temos comemorações, né? Conta pra gente, Ana. Isso mesmo. Esse ano, a OAB Guarulhos completará 50 anos. Então, é um ano muito festivo. E nós temos aqui, né, doutora Cláudia, no dia 19 de setembro, o nosso grande baile de gala, que será no Espaço Inter. O baile da advocacia é o baile mais esperado da nossa cidade. A verdade é essa, porque é o único baile que acontece de gala. Então, nós gostaríamos de agradecer aqui, Pamela, em seu nome, a RUC, que será a nossa patrocinadora master esse ano no baile. Muito obrigada. Nossa parceria vai também culminar em uma grande festa, que é esse baile da advocacia. Os convites estarão à venda a partir do dia 6 de abril, as mesas premium, mesas fechadas, e depois do dia 15 de abril estarão sendo vendidos os convites individuais. E tudo isso você pode encontrar no próprio site da OAB. Tem mais alguma coisa? oabguarulhos.org.br. Isso mesmo, nós esperamos vocês Vai ser um nesse baile grande baile. sensacional. Quem foi no do ano passado já viu que foi muito bom. E esse ano a gente espera superar o ano passado, né? Vai contar quem é que vai? Conta você. Conta a novidade. Conta a novidade. Além da nossa banda, que a gente já
veio com ela ano passado, a banda Época, uma banda maravilhosa, com todo tipo de música, né? Traz uma alegria enorme pro baile. A gente também vai trazer o Exalta Samba, que é para dar ainda um brilho maior para nossa festa. E mais surpresas, hein? Só vai saber quem estiver lá. Eu estarei com certeza prestigiando. Meninas, eu quero agradecer bastante a presença de vocês aqui. Acho que foi um papo muito engrandecedor. E antes de ir embora, nós temos um momento leve. Eu quero que vocês indiquem para nós, aí, para os nossos convidados, um livro, uma série, uma dica. Compartilhem conosco algo pessoal ali da Ana e da Cláudia. Eu vou compartilhar primeiro. Eu vou compartilhar, já que é leve, no estilo romântico. Eu gosto muito dos livros da Jane Austen, gosto muito. Ela foi uma escritora de mais ou menos ali 1800. Era uma mulher totalmente diferente para a época dela, já pensava muito distante. E por que eu gosto das histórias dela? Que hoje nós temos também os filmes, mas eu sempre indico os filmes mais antigos, não as novas versões que estão saindo agora. Porque sempre tem uma mulher que também é diferente da época, que ela não aceita as questões. Naquela época a mulher tinha que casar jovem, a família que escolhia com quem ia casar, então não podia trabalhar, não podia fazer nada, e ela já trazia naquele momento uma mulher diferente, uma mulher que falava, eu posso aquilo que eu quiser, diferente do que todo mundo está dizendo que eu tenho que fazer. Então, eu gosto muito de ler, sempre leio. Eu acho que é romântico, mas tem essa outra visão, que é a visão que eu sempre vejo, que desde o passado, muito tempo, a gente tem brigado e conquistado espaço. Por isso que eu gosto muito da Jane Austen. E foram essas mulheres que fizeram nos chegar até aqui, né? Exatamente. Porque senão... Mulheres à frente do seu tempo. Eu queria compartilhar 2 séries. Uma chama As Leis de Ligia Poët. É uma série que fala sobre uma mulher que ela se formou em direito e não se era permitido que ela advogasse, né? Então ela tinha que ter um tutor ali para fazer as coisas, ela não poderia efetivamente exercer a profissão dela de advogado, muito embora qualificada para tal. E é bem interessante, é leve, é gostosa, e fala como que ela fez para chegar lá, né? E aonde que ela conseguiu conquistar o direito de advogar. E outra é uma série que chama Made. Ela fala sobre violência, sobre uma mulher que sofreu vítima de violência, ela tinha uma criança pequena, e sobre as redes de apoio, né? As redes de apoio que ela não teve, as redes de apoio que ela conseguiu, as redes de apoio pública, que muito embora ela se passe nos Estados Unidos, né? A gente tem essas redes de apoio pública, inclusive aqui na nossa cidade, eu faço parte da rede de não violência de Guarulhos, né? Então, a gente tem aonde procurar ajuda, né? Então, sempre procura ajuda, não deixa passar, não deixa que aquilo se torne cada vez maior, né? Vai atrás e tenta sair pelo menos do ciclo, que a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado e que o ciclo da violência é aquele que vai e volta. A gente também não pode julgar aquela mulher que está passando por aquele momento, por aquela aflição. A gente sabe que é complicado, mas assim, sempre é possível ter apoio, é possível chegar e conseguir sair daquilo lá. Estamos aqui unidas para nos ajudar, né? E para encerrar aqui o nosso bloco, deixem as redes sociais de vocês, aonde que as pessoas podem encontrar a doutora Ana, a doutora Cláudia, saber um pouquinho mais e conhecer a vida de vocês. Eu vou deixar o meu Instagram, é anapaulamenezes.adv. O meu Instagram é Claudia_Padoan. Obrigada. Esse mês nós temos uma novidade para as mulheres advogadas aí. Nós temos o cupom de desconto de 10% para assinar a nossa plataforma de assinatura digital, o Hooking Sign. Então vou deixar aqui para vocês o nosso cupom. Acessem e contratem, então, Mulheres Unidas. Agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigada, meninas. E esse foi o nosso HookCast. Tchau, tchau.